Hoje vamos falar de um artigo cujo tema é metabolismo no fígado e no rim durante o jejum prolongado. Esse artigo mostra as concentrações de glicerol, beta-hidroxibutirato, alfa-aminonitrogênio, insulina, acetoacetato, ácido graxo livre, GH, em 11 indivíduos obesos durante o jejum prolongado. Depois de 5 e 6 semanas em jejum, foi investigada em 5 dos 11 indivíduos a taxa de gliconeogênese e cetogênese. A baixa concentração de glicose e insulina no sangue durante os primeiros 3 dias de jejum, e a concentração de alfa-aminonitrogênio caiu depois de 17 dias. A concentração de ácido graxo livre, beta-hidroxibutirato e acetoacetato não atingiu o platô até 17 dias. Foi estimado que a produção de glicose em 5 a 6 semanas de jejum reduziu para aproximadamente 86 gramas a cada 24 horas. Quase todo lactato, piruvato, glicerol e aminoácido que foi removido pelo fígado e pelo rim foi convertido em glicose, como evidenciado por saldos de substrato entre esses órgãos. O fígado e o rim têm enzimas capazes de sintetizar glicose. O fígado é a maior fonte de glicose no sangue depois do período breve pós-absortivo. A produção esplânica de glicose no homem depois de jejum durante a noite varia de 122 a 420 gramas por dia, o que corresponde aproximadamente à metade do volume calórico basal. Para a produção de glicose continuar neste ritmo, todas as proteínas do corpo seriam consumidas durante a semana. A baixa de gliconeogênese hepática durante o jejum prolongado é evidenciada pela redução de nitrogênio na urina, que foi de 3 a 5 gramas por dia. O estudo ocorreu com 11 indivíduos obesos no hospital, em que foram encorajados a fazer terapia ocupacional e caminhada diária e já passaram por dietas mal-sucedidas e por isso se voluntariaram para os estudos. Foram informados do risco dos procedimentos de cateterismo e o longo período de jejum. Além disso, foram incentivados a manter o peso reduzido, mesmo depois dos estudos. Dos 11 indivíduos estudados, 6 eram homens e 5 mulheres. Além disso, a perda média de peso foi de 20,27 quilos e a média de dias de jejum foi de 37 dias. Os indivíduos passaram por hemograma, exame de urina, raio-x de tórax e abdômen, eletrocardiograma e estavam normais, menos de um indivíduo que tem hipertrofia ventricular esquerda. Os níveis do hormônio da tireoide e o nível enzimático sanguíneo também estavam normais, além de concentrações normais de proteínas plasmáticas, colesterol, fosfolipídios, triglicerídeos, eletrólitos, nitrogênio na ureia e creatinina. Diariamente, durante o jejum, os pacientes tomaram cápsula multivitamínica 17 equivalente molar de cloreto de sódio, 1.500 ml de água e intermitentemente 3 equivalente molar de cloreto de potássio. Antes do jejum prolongado, aplicaram glicose intravenosa. De 10 em 10 minutos, durante 1 hora, fizeram a coleta de sangue para medir o nível de glicose sanguínea, fazendo teste de tolerância à glicose. Foram recolhidas amostras de sangue às 7 horas da manhã, antes dos indivíduos levantarem da cama, 3 dias antes do início do jejum, na manhã que o jejum iniciou e 3 dias depois que iniciou, e depois disso em intervalos semanais para análise de acetoacetato, beta-hidroxibutirato, glicerol, glicose, ácido graxo livre, alfa-aminonitrogênio, insulina e GH. No final de 24 horas, era coletado urina para análise de nitrogênio, ureia, amônia,
creatina, ácido úrico, acetoacetato e beta-hidroxibutirato. Durante o período pré-jejum, os indivíduos foram mantidos numa dieta baseada em 2.500 quilocalorias por dia, sendo 300 gramas de carboidrato, 100 gramas de proteína e 85 gramas de gordura. Estimaram o fluxo renal efetivo em 5 indivíduos pela eliminação de para-aminoipurato de sódio. Antes do estudo dessa eliminação, foram encorajados a beber água livremente durante a noite. Depois de encher e esvaziar a bexiga, às 7 horas da manhã, receberam 1 litro de água, durante um período de 15 a 20 minutos, seguido de um suplemento para manter o fluxo de urina melhor do que 5 ml por minuto. A veia anticubital foi usada para amostra de sangue e nessa veia foi injetada uma solução de 0,9% de cloreto de sódio. Na veia anticubital contralateral foi usada uma dose de 0,04 mg por quilo, de 20% de solução de PAH, para uma contínua infusão calculada para manter uma concentração de PAH de 0,01 a 0,02 mg por mililitro. Depois de 45 minutos por equilíbrio, foram coletadas 3 amostras de urina e entre os intervalos de 30 minutos foi recolhido sangue, entre as micções. O fluxo efetivo de sangue renal, ERBF, foi obtido através da fórmula ERBF igual a concentração de para-aminoipurato sobre 1 menos hematócrito. Depois de 5 indivíduos terem passado pelo jejum, entre 35 e 41 dias, receberam 100 mg de pentobarbital de sódio e 50 mg de sulfato de meperidine intramuscular e foram levados para o laboratório de cateterização às 8 da manhã. O catéter de polietileno foi inserido percutaneamente na artéria braquial esquerda. A veia anticubital mediana esquerda foi exposta e o catéter Goodale-Dubin avançou na veia hepática direita. A veia femoral direita foi cateterizada percutaneamente e um catéter Goodale-Dubin avançou para a veia renal direita. O catéter foi mantido com 0,9% de cloreto de sódio. Amostras de sangue foram obtidas simultaneamente da artéria e veias hepática e renal a cada 15 minutos por 4 ou 6 períodos. As amostras foram imediatamente preparadas para análise de dióxido de carbono e substratos metabólicos. A pressão sanguínea e cardíaca foram monitoradas continuamente durante o procedimento e não mudaram significantemente. Os pacientes receberam uma substituição isovolumétrica do sangue retirado com 5% de albumina humana em 0,9% de cloreto de sódio. O fluxo sanguíneo hepático foi estimado na hora da cateterização em 2 indivíduos usando indocianina verde. Depois da injeção de 0,5 mg por quilo de corante, foram determinadas as concentrações arteriais e hepáticas em intervalos de 3 em 3 minutos durante 21 minutos usando o espectrofotômetro Beckman-DU. O fluxo de sangue hepático estimado, EHBF, foi calculado por EHBF igual a K vezes V sobre E, onde K é o plasma arterial, V é o volume sanguíneo e E é a fração de extração do plasma do fígado. O rendimento cardíaco foi determinado pela diluição do corante na artéria depois de injeções intravenosas de 5 mg de indocianina verde. Nessa tabela, nós vamos ver a circulação de substrato e a concentração de hormônio na veia dos 11 indivíduos estudados. Os estudos foram feitos entre os 3 dias antes de iniciarem os estudos até o 38º dia de jejum. A concentração de ácido graxo livre no plasma variou de 0,6 a 1,6 milimol por litro. A concentração de beta-hidroxibutirato no sangue variou de 0,06 a 5,85 microunidade por mililitro. A concentração de acetoacetato no sangue variou de 0,03 a 1,3
milimol por litro. A concentração de glicerol no sangue variou de 0,9 a 1,24 milimol por litro. A concentração de alfa-aminonitrogênio no soro variou de 4,3 a 3,85 milimol por litro. A concentração de glicose no sangue variou de 4,95 a 3,70 milimol por litro. A concentração de insulina no soro variou de 45 a 14 microunidade por mililitro, enquanto a concentração de hormônio de crescimento, GH, no soro variou de 0,6 a 0,4 milimicrograma por mililitro. Dando ênfase nas concentrações de insulina, alfa-aminonitrogênio e glicose, podemos ver que a concentração de insulina variou de 45 a aproximadamente 18 microunidades por mililitro entre 3 dias antes dos estudos iniciarem até o 38º dia de jejum. Enquanto a concentração de alfa-aminonitrogênio variou de aproximadamente 4,4 a 3,9 milimol por litro e a concentração de glicose variou de aproximadamente 5 a 3,7 milimol por litro entre 3 dias antes dos estudos iniciarem até o 38º dia de jejum. Nesse gráfico, podemos observar que a concentração de beta-hidroxibutirato, desde o primeiro dia do jejum até o 38º, aumentou drasticamente, variando de 0 a aproximadamente 6 milimols por litro, enquanto a concentração de ácido graxo livre variou de aproximadamente 0,7 a aproximadamente 1,6 e a concentração de acetoacetato variou de aproximadamente 0 a aproximadamente 1,4. Nesse gráfico podemos ver as gramas de nitrogênio na urina a cada 24 horas depois de 5 a 6 semanas de jejum. Em 5 dos pacientes, nós tivemos o total de 6,63, 4,53 gramas, 4,30 gramas, 2,77 gramas e 5,06 gramas. E nesses substratos estão incluídos amônia, ureia, ácido úrico, creatinina e outros não identificados. Concluímos que, com o passar do tempo, a concentração de ureia excretada na urina diminuiu drasticamente e o principal composto nitrogenado que passou a ser excretado foi a amônia. Nessa tabela podemos ver a concentração em milimol por 24 horas, depois de 5 a 6 semanas em jejum, de beta-hidroxibutirato, acetoacetato e excreção de amônia na urina. Em 5 pacientes, a média da concentração de beta-hidroxibutirato foi de 99. Já a concentração de acetoacetato em 4 dos 5 indivíduos foi de 12. A concentração de beta-hidroxibutirato e acetoacetato em 4 indivíduos foi de aproximadamente 114. Já a excreção de amônia dos 5 indivíduos, a média foi de aproximadamente 140 milimol por 24 horas. Nessa tabela, vamos mostrar as taxas do fluxo sanguíneo depois de 5 a 6 semanas em jejum. Nos 5 pacientes, a média da saída cardíaca de sangue foi de 4,8 litros por minuto. Já o fluxo de sangue hepático, a média foi de 1,08, sendo que apenas 3 dos indivíduos mostraram fluxo estimado, de 20% da saída cardíaca. E o fluxo sanguíneo renal dos 5 indivíduos da média deu 1,20, sendo apenas um indivíduo dando fluxo esperado. Nesse gráfico podemos ver a concentração de para-aminoipurato nos 5 indivíduos, onde nesse indivíduo aumentou, em todos os indivíduos aumentou, apenas em um indivíduo
durante até o 38º dia de jejum diminuiu. Diversas substâncias, incluindo hormônios pituitários, glucagon, corticosteroides, catecolaminas e prostaglandinas, vêm demonstrando influência na liberação de ácidos graxos livres do tecido adiposo, mas o possível papel da insulina como o primeiro hormônio regulador para catabolizar o tecido e assim mobilização do combustível periférico tem novamente uma ênfase. Uma vez que os métodos para a determinação da insulina no soro tornaram-se disponíveis, tem sido demonstrado que em indivíduos obesos, com ou sem diminuição da tolerância à glicose, as concentrações de insulina foram elevadas. Estudos demonstraram também que a hiperplasia e a insensibilidade à insulina está correlacionada com o aumento do teor de lipídios em cada uma das células. Após os sujeitos perderem peso e reduzirem seu tecido adiposo, a sensibilidade à insulina e o soro imunorreativo retornaram ao normal. Quando os indivíduos obesos foram comparados com indivíduos normais previamente estudados, os pacientes obesos apresentaram o esperado aumento dos níveis basais de insulina, glicose e ácidos graxos livres após um jejum de um dia para o outro. No entanto, ao fim de 3 e 7 dias de jejum, os níveis de substrato não foram diferentes entre os normais e obesos. A hiperinsulinemia persistente observada nos indivíduos obesos em jejum sugere uma resistência à insulina. Lactato, piruvato, alfa-amino-nitrogênio e glicerol são essencialmente 4 substratos de carbono e sua soma dividida por 2 dá uma estimativa da quantidade de glicose que pode ser formada a partir desses precursores se todos forem convertidos em hexose. A oxidação de ácidos graxos livres inibe a via glicolítica, promovendo o aumento da atividade de enzimas gliconeogênicas e reduz nucleotídeos de piridina, que são essenciais para a síntese de glicose. Nessa tabela, nós podemos observar os níveis arteriais de vários substratos entre 35 e 41 dias em jejum, assim como o balanço de oxigênio, gás carbônico, quociente respiratório, lactato e piruvato nas vísceras e no rim. O conteúdo de oxigênio e as concentrações de lactato e piruvato estão em volumes esperados, enquanto o decréscimo de gás carbônico está de acordo com a concentração de cetoácido. Nessa tabela, podemos ver o balanço de ácido graxo livre, beta-hidroxibutirato, acetoacetato e gás respiratório no fígado e no rim. A concentração de ácido graxo livre no fígado é de 0,2 e no rim é de 0,08, e enquanto a concentração de beta-hidroxibutirato no fígado é de 0,33 e no rim de 0,2. Como a gente pode ver na tabela 7, temos os dados do balanceamento dos ácidos graxos livres, beta-hidroxibutirato, acetoacetato e os gases respiratórios. Nesse estudo, o fígado extraía 19%, o rim 8% do teor de ácido graxos livres, sendo a média de ácido graxo alta. Um paciente cujo rim extraiu 0,032 milimoles de ácido graxos livres por litro de plasma, sendo os valores de oxigênio, dióxido de carbono coerentes com os de outro paciente. Porém, existe um desequilíbrio estequiométrico entre ácidos graxos livres, beta-hidroxibutirato e acetoacetato e gases respiratórios. As maiores diferenças foram arteriovenosas. Para ácidos graxos livres, isso pode ser explicado pela produção de beta-hidroxibutirato, acetoacetato, dióxido de carbono e consumo de oxigênio. Uma possível explicação para esse desbalanço são erros repetitivos de análise. A absorção do beta-hidroxibutirato e a produção de acetoacetato é acentuado ainda mais quando corrigido para perda urinária. O tratamento renal desses substratos não é um processo de simples filtração com reabsorção, mas é complicado pelo metabolismo e conversão interna. Quanto ao balanço total, as trocas líquidas para o carboidrato, beta-hidroxibutirato, acetoacetato, substratos metabólicos podem ser extrapolados para um período de 24 horas. Certos tecidos, como elementos celulares do sangue, derivam sua energia da glicose.
sem oxidação final para dióxido de carbono e água. O processo cíclico da degradação da glicose nos tecidos periféricos com a formação do lactato e do piruvato, que são transportados para o fígado e ressintetizados em glicose. Foi quantitativamente estimados no homem dos estudos da ressintetização da glicose, sendo que esses valores variam entre 27 e 58 gramas por dia e não parecem estar relacionados com o status nutricional dos pacientes, sendo que um dado estudo foi realizado em jejum e outro em pacientes pós-prandiais. Quanto à glicose anaeróbica, a remoção combinada do lactato e do piruvato do sangue arterial foi estimada como sendo 430 milimoles por dia pelo rim e pelo fígado. Esses precursores podem teoricamente formar 215 milimoles ou 39 gramas de glicose por dia, em grosseira compatibilidade com estudos de degradação referidos. A redução no catabolismo proteico durante jejuns prolongados é mandatório para a sobrevivência. A data no gráfico 3 e tabela 3 corroboram esse fato, mostrando que a excreção média de nitrogênio urinário caindo para 4,66 gramas por dia. A excreção de ureia foi a que decaiu mais, sugerindo uma glicanogênese hepática dos aminoácidos. Em contraste com a necessidade da perda urinária, o beta-hidroxibutirato, acetacetato com caixas de amônia resultaram numa excreção aumentada de amônia que atingiu 42% do nitrogênio total. Experiências in vitro usando tecido renal cortical de ratos associaram a produção de amônia à gliconeogênese. O balanceamento dos dados do substrato ao longo do rim são suportes adicionais para essa relação. A quantidade de glicose derivada de aminoácidos pode ser estimada a partir da excreção de nitrogênio urinário ou de alfa-aminonitrogênio através do fígado e do rim. 1 grama de nitrogênio é igual a 6,25 gramas de proteína e, teoricamente, 4,66 gramas de nitrogênio provenientes de proteínas catabolizadas devem originar cerca de 16 gramas de glicose. Aproximadamente 26 gramas de glicose podem ser sintetizados a partir dos aminoácidos armazenados por estes órgãos, conforme a aproximação feita pela diferença arteriovenosa em nossos estudos. Estas estimativas da produção de glicose estão em concordância razoável, desde que alguns dos aminoácidos formados pelo fígado sejam cetogênicos em vez de glicogênicos, e a conversão completa de aminoácidos em glicose parece improvável. Estes indivíduos obesos em jejum de 5 a 6 semanas mobilizam cerca de 190 gramas de triglicerídeos por dia, calculado pela calorimetria indireta, rendendo 19 gramas de glicerol a partir de tecido adiposo, no qual pode servir como um precursor da glicose. O estudo atual demonstrou que há uma redução na quantidade total de glicose produzida durante um jejum prolongado. A glicose estimada equivalente é de 83 gramas por 24 horas, calculada a partir da medida de captação hepática renal de lactato, piruvato, glicerol e uma alfa-aminonitrogênio de sangue arterial. A glicose formada é derivada da reciclagem do lactato e do piruvato. O restante de glicose é derivado de glicerol, liberado a partir de triglicerídeos e aminoácidos, mobilizados a partir de proteínas e pode ser terminalmente queimado para gás carbônico. O sistema nervoso central, derivando a maior parte da sua energia a partir de beta-hidroxibutirato e acetacetato, 32 e 6 gramas por dia respectivamente, continua a utilizar a maior parte dessa glicose, cerca de 42 gramas por dia. Estudos recentes mostraram que cérebro de rato tem uma pequena, mas significante necessidade obrigatória de glicose para o metabolismo ótimo de beta-hidroxibutirato. Logo, o cérebro humano provavelmente comporta-se da mesma forma. Os saldos de beta-hidroxibutirato e acetacetato não podem ser explicados baseados nos conhecimentos atuais.
A produção de beta-hidroxibutirato pelo fígado e rim, 54 gramas por dia, é aproximadamente igualada pela extração renal desse substrato, 49 gramas por dia. No entanto, como mostrado anteriormente, o cérebro requer esse combustível a uma taxa de cerca de 32 gramas por dia. A produção de acetoacetato se aproxima de 29 gramas e o rim acrescenta a esta outras 8 gramas, para um total de 37 gramas. O beta-hidroxibutirato e acetoacetato são facilmente interconversíveis e, se tratadas como uma entidade única de produção de cetoácidos, é aproximadamente igual ao consumo do cérebro e rim acrescido de perda urinária. Mas para fazer tal, um equilíbrio deve-se primeiro considerar que todos os outros tecidos, especialmente o muscular, praticamente deixaram de extrair esses dois substratos em período de jejum prolongado, e estudos preliminares sobre o metabolismo do miocárdio têm sugerido que isso seja verdade. Em segundo lugar, uma conversão de acetoacetato e hidroxibutirato por um ou mais tecidos não são diretamente estudados nestas experiências e devem ser postuladas se as aproximações são realmente válidas. A produção de beta-hidroxibutirato e ou acetoacetato através do exercício do músculo esquelético. Temos especificamente limitado a discussão para as observações fisiológicas e extrapolações derivadas sem expandir-se nos mecanismos. Quase todos os tecidos metabolizam produtos gordurosos ou derivados de gordura, com poucas exceções. Os tecidos glicolíticos que consomem glicose e produzem lactato derivam a sua energia a partir do metabolismo da gordura no fígado e no rim. O ciclo de glicose a lactato e lactato a glicose serve como um transporte de energia. A proteína é catabolizada no valor mínimo necessário para fornecer a amônia para a excreção urinária com ácidos orgânicos. Os resíduos desaminados são convertidos em glicose e esta glicose mais a quantidade derivada a partir de glicerol é consumido pelo cérebro com a sua quantidade obrigatória mínima. Essas observações quantitativas e aproximações fornecem uma visão direta sobre os mecanismos de controle, mas pode servir, ao invés disso, como linhas de base para estudos adicionais sobre a obesidade, diabetes, efeitos hormonais e estados como trauma ou sepse. O fato de que a gliconeogênese pelo fígado pode ser tão marcadamente atenuada, o fato de que o cérebro pode se adaptar à utilização de um cetoácido, ambos exigem uma reavaliação das necessidades de substratos e padrões de enzimas de tipos de células específicas, especialmente no homem. Por último, o homem e seu hipertrofiado sistema nervoso central pode ter exigido essas adaptações metabólicas únicas e adaptações semelhantes em animais experimentais não foram encontradas.